qual é o tamanho de alevino que você pode comprar aí para sua piscicultura que vai trazer para você um melhor retorno financeiro para a tua piscicultura aí. Eu sou a doutora Soraya Dallagnol, sou professora de piscicultura. Então, se você já está planejando, organizando para começar o seu novo ciclo de produção, comprar o seu novo lote de alevinos, você vai entender muita coisa sobre o melhor alevino para você ter retorno financeiro aí na sua piscicultura. Bom, para a gente começar, é o seguinte, a gente precisa primeiro entender a classificação de alevinos, né? Então, independente da espécie de peixe que você trabalha, tá? Independente da espécie de peixes que você produz, a gente pode classificar os alevinos sendo todos os peixes até 20 gramas, né? Então, todos os peixes que você compra ali, que tem até 20 gramas de peso corporal, então vão ser peixinhos de 5 centímetros, de 6 centímetros, de 3 centímetros. Eu vejo que tem gente que compra peixinho de 3 centímetros. Então, peixinhos pequenos, de até 20 gramas. Então, podendo ser, né, peixes maiores ali, com 8 centímetros, 10 centímetros de tamanho, a gente considera como alevinos, tá? Então, eles são considerados alevinos se eles têm ali um peso corporal de até 20 gramas. A partir de 20 gramas, de 20 até 60 gramas, a gente já considera esse peixe como um juvenil. E esse juvenil é um peixe que já é maior, que já passou por um processo de cria, né? Então, ele já saiu daquela fase mais crítica, ele já não está mais naquela fase onde ele é facilmente predado por aves, por morcegos, ou por outros animais que possam ter acesso ao seu tanque de peixes, né? Porque são peixes maiores, né? Acima de 20 gramas, já são peixes maiores, já são peixes que conseguem fugir mais rapidamente dos predadores e também são mais espertos, né? Então, a gente tem várias vantagens ali, várias vantagens não, mas várias características que são mais favoráveis do ponto de vista dos juvenis quando a gente compara o alevino. Então, o juvenil é um peixe que já está numa fase mais avançada, né? E o ideal, né, é que a gente entenda até onde a gente pode considerar aí esse peixe ser chamado de alevino, até onde a partir de quando você pode começar a chamar esse peixe de juvenil, porque isso vai refletir muito no que a gente vai conversar hoje durante essa live, para você entender qual o peixe ideal aí para você ter o melhor retorno financeiro para a sua piscicultura. Então, algumas coisas que a gente precisa saber também em relação aos alevinos. Então, os alevinos, eles são peixes que foram produzidos em alguma piscicultura ou foram adquiridos larvas dessa piscicultura e criados até um determinado tamanho, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, 8 centímetros, dentro desses 20 gramas que eu estou te dizendo aí, onde a gente considera esse peixe ainda um alevino. E é uma fase de produção que, além desses peixes eles serem mais sensíveis, mais facilmente predado pelos predadores, ele também é um peixe mais sensível, ele é um peixe mais suscetível a doenças, é um peixe que tem uma exigência nutricional muito grande, ou seja, eu preciso utilizar alimentos ou ração de altíssima qualidade para esses alevinos nessa fase bem pequenininha, até os 20 gramas de peso corporal, porque nessa fase é onde a gente está tendo ali a base da formação neurológica, de membranas, estrutural desses peixes. Se eu dou condição muito boa para esses peixes na fase de alevino, eu consigo garantir que nas fases seguintes, então na fase de juvenil, na fase de crescimento, na fase de engorda, esses peixes vão ter um crescimento muito acelerado, não vão vir a ter problemas, inclusive. E outra coisa ainda a respeito dos alevinos, né? O fato deles serem muito pequenininhos, eles ainda não têm o trato gastrointestinal ou todo o intestino dele, estômago
completamente formados e com tanta eficiência de aproveitamento de nutrientes quanto a gente tem dos peixes maiores, os juvenis, os peixes de crescimento, peixes da fase de engorda, peixes maiores mesmo. Isso faz com que a gente precise também fornecer rações que tenham ingredientes mais nobres, que tenham ingredientes de mais fácil aproveitamento. E eu gosto de comparar sempre um alevino com um bebezinho, né? Então, o alevino, se a gente comparar o alevino com o peixe com o ser humano, o alevino é o nosso bebezinho. E o bebezinho, se a gente pensar no ser humano, a gente não precisa fornecer alimento, mamar, para esse bebê várias vezes ao dia, em pequenas frações. Por quê? Porque o intestino desse bebê é pequeno, o trato gastrointestinal é pequeno, a quantidade de alimento que ele precisa é menor e o trato gastrointestinal precisa de um alimento muito nobre, de fácil digestão, do ponto de vista metabólico para esse bebê. A mesma coisa acontece com os alevinos. Eu preciso fornecer ração para o alevino, então um peixinho de até 20 gramas, várias vezes ao dia, em pequenas quantidades, visto que eu tenho um trato gastrointestinal pequeno, com rações que sejam de alta qualidade, altíssima qualidade. E o que é uma ração de alta qualidade para alevinos? Rações que têm inclusão de ingredientes nobres, ingredientes com alta digestibilidade. Então, eu tenho que obrigatoriamente ter na formulação de rações de alevinos farinha de peixe, óleo de peixe, farinha de crustáceos. A gente tem vários tipos de ingredientes muito nobres dentro das rações de alevinos. Não à toa, essas rações tendem a ser muito mais caras do que as rações de juvenis, do que as rações de crescimento, do que as rações de engorda. Por quê? Porque utiliza-se ingredientes mais caros, ingredientes mais fáceis de serem digeridos pelo alevino, para que ele tenha facilidade em aproveitar. Com isso, você tem o peixe consumindo uma ração de altíssima qualidade, aproveitando muito essa ração e tendo um crescimento muito grande do ponto de vista ali, né, de ciclo de produção, pensando em qualidade de água, enfim, tem várias questões ali. Só que o que acontece? Se eu compro um peixe pequeno, um alevino, né, um peixe de até 20 gramas, que é quando a gente considera ele como alevino. Se eu compro um alevino e não crio essas condições dentro da minha piscicultura, não busco comprar uma ração de altíssima qualidade, não busco fornecer a ração várias vezes ao dia. Nas fases iniciais de peixes, é recomendado que a gente forneça 8 vezes por dia a ração, ao invés de somente de manhã, à tarde e à noite, né? Eu não tenho outro tipo de alevino, eu não tenho como fazer outra estratégia de manejo. Ok, mas você já tem que ficar ciente de que esse peixe ele vai sim ter um desenvolvimento e uma conversão alimentar completamente diferente do pior, né? Diferente, mas pior do que aquela piscicultura que está produzindo o peixe, um alevino, utilizando uma ração de altíssima qualidade, alimentando várias vezes ao dia com pequenas porções de alimento. E para isso a gente precisa de mão de obra. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque se você dá essas condições de estratégia de manejo, essas condições nutricionais para o alevino, peixinho, de até 20 gramas de peso corporal, com tamanho de ração adequada, com ração que foi formulada especificamente para aquela fase de produção do peixe, você vai ter um crescimento muito acelerado do peixe. Só que o que muitas vezes acontece é de que o piscicultor vai lá, compra um alevino pequeno, de até 20 gramas, né? Então, peixinho aí, alevino mesmo, de até 20 gramas de peso corporal, não consegue encontrar a ração adequada para a fase de produção que ele tem ali, para essa fase de alevino,
ou quando encontra, acha o saco da ração muito caro, e realmente, se a gente comparar com o preço de rações de engorda, ele realmente é uma ração bem mais cara. Só que você não precisa... o produtor, ele não pode pensar no preço do quilo da ração, ele tem que pensar o quanto aquela ração está entregando de retorno financeiro para ele. Porque se ele usa uma ração de péssima qualidade ali na fase de alevino, ele pode impactar negativamente no crescimento desse peixe ao longo de todo o restante do ciclo de produção dele. Então, hoje a gente já está comprovado, através de muitos trabalhos desenvolvidos, que é viável financeiramente, sim, você investir nas rações de altíssima qualidade para os alevinos. Então, se você compra um alevino numa piscicultura que não tem peixes juvenis, só tem alevinos, e você fica com dó de investir o dinheiro numa ração de alevinos, ou quando compra uma ração de alevinos, alimenta de qualquer maneira, gastando essa ração, né, da maneira errada, não proporcionando que esse peixe consuma, pensando no melhor aproveitamento mesmo da ração, você não vai ter a eficiência produtiva que você poderia ter. Então, sabendo disso, né? Sabendo disso, a gente tem o outro lado da moeda, que é você ter a possibilidade de produzir, de fazer o seu ciclo de produção de peixes, ao invés de adquirir alevinos, adquirir juvenis. E os juvenis são aqueles peixes que a gente que tem de 20 até 60 gramas de peso corporal. Já são peixes em que você consegue mais fácil encontrar rações específicas para essa fase mais facilmente. São rações bem mais baratas comparadas com as rações de alevinos e que você não precisa fornecer tantas vezes ao dia, né? Você fornecendo aí 4 vezes por dia já é uma quantidade satisfatória aí de alimento para essa fase de até 20 a 60 gramas de peso corporal desses juvenis. Então, sabendo dessas duas questões aí, né, da estratégia de alimentação e do tipo de alimento que a gente precisa fornecer, deve fornecer, pensando na lucratividade, no desempenho, no crescimento do alevino e do juvenil, qual é que vale mais a pena, né? Eu comprar um alevino, pagar muito mais barato pelo preço do alevino de 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, que vai pesar aí, né? Não mais do que 20 gramas. Então, a gente tem ali peixes de até 8 centímetros, 10 centímetros, que vão estar sendo classificados ainda como alevinos. Ou comprar juvenis, que são peixes acima de 20 gramas, e que tem, sim, um valor agregado mais alto, né? São peixes mais caros quando eu comparo com o preço do peixe do alevino. Qual é que vale mais a pena, né? E é sobre isso que eu quero debater com vocês aqui hoje, durante essa live. Então, quando você só compra o peixe pequeno, né? Do ponto de vista avaliando somente o preço desse peixe e sem considerar várias outras questões que estão por detrás de comprar um peixe pequenininho, que é aumentar o teu ciclo de produção, que é ter que comprar uma ração de alto valor agregado e talvez, dependendo da região onde você mora, nem encontrar essa ração disponível nas casas agropecuárias, né? Pagar um valor mais caro pelo quilo dessa ração quando comparado ao quilo da ração de alevinos que as empresas produtoras de alevinos pagam. Por quê? Porque as empresas produtoras de alevinos, elas compram as rações de alevinos em grande quantidade. Você, como pequeno produtor, muitas vezes vai precisar de um saco de ração, meio saco de ração, 2, 10 sacos de ração, e nem sempre você vai ter volume o suficiente para conseguir barganhar aí um preço melhor na aquisição dessa ração de alevino. Outra questão, né? Como você tem um ciclo de produção mais longo, porque o peixe é menor, então você precisa produzir esse peixe durante muito mais tempo ali, você perde produtividade por ano,
né? Então, você poderia ter mais ciclos por ano, né? Se você tivesse um ciclo de produção menor, ou seja, adquirindo peixes maiores ali, juvenis ao invés de alevinos. Além disso, imagine comigo, né? Nas pisciculturas que produzem os alevinos, eles têm lá toda uma estrutura, né? Os tanques dimensionados para colocar esses peixes bem pequenininhos, tanques com telas para se prevenir do ataque de predadores. Tem toda uma estratégia ali pensando em evitar, né, a presença de predadores. Então, isso faz com que as empresas que são produtoras de alevinos consigam ter uma sobrevivência razoavelmente boa nessa fase de alevino dos peixes, dessa fase de cria, né, do peixe, de fazer o peixe chegar até 10 gramas, 20 gramas. Quando a gente vai para a piscicultura, né, uma piscicultura de engorda, que nem sempre está preparada para essa condição, que muitas vezes tem tanques grandes ali para colocar peixes muito pequenos, e que vai ser facilmente, e esses peixes, por estarem num ambiente muito grande, com pouco controle, muitas vezes até sem telas para fazer a proteção contra predadores, você corre o risco de ter uma mortalidade muito alta, de ter uma perda muito alta de alevinos por parte dos predadores. E aí eu sei que o piscicultor pensa assim, mas eu paguei tão barato por esse alevino, deixa morrer. Inclusive, muitos piscicultores acabam fazendo o quê? Comprando uma quantidade muito maior, já considerando que vai ter muita perda de alevinos por ataque de predadores. E aí, se não acontecer de ter toda a perda que você está esperando e você tem a quantidade de peixes muito maior do que a capacidade de suporte da sua piscicultura. Lá na frente, isso vai impactar negativamente na tua lucratividade. A outra questão é que você considera, né, somente o preço do alevino que foi pago. Mas e o preço da ração que você está fornecendo ao longo de todo esse período? Achando que você tem lá 20 mil peixes e esses peixes estão sendo consumidos pelos predadores e você continua jogando ração dentro do tanque, considerando que tem 20 mil peixes. Não se engane, quando você joga ração além do que o peixe pode consumir, ou deve consumir, pensando no melhor aproveitamento da ração aí, você está sim perdendo dinheiro, porque isso faz com que o peixe não aproveite o máximo da quantidade de peixes, de alimento que ele está consumindo. Faz com que ele desperdice ração, inclusive. Então, isso impacta negativamente na lucratividade da tua piscicultura. Outra questão, né? Se você tem esses peixes ali na fase tão pequenininho, eles não estão suscetíveis somente ao ataque de predadores, mas também são peixes muito suscetíveis à oscilação de qualidade de água, a micro-organismos patogênicos, né? Então, você tem mais chances desses peixes virem a óbito ali dentro do tanque por presença de micro-organismos patogênicos, porque são peixes muito sensíveis, que são peixes mais que se contaminam mais rapidamente com doenças do que peixes maiores, tá? Então, todos esses pontos precisam ser avaliados, porque se você comprar, eu paguei R$300 no milheiro do peixe bem pequenininho, então não tem problema que eu perca um monte de peixe por predadores. E toda a ração que você está jogando para esse peixe, né? Você está considerando o custo de ração que você está jogando ali ao longo daquele tempo todo? E que o peixe, quando ele já morreu, mas ele já consumiu um volume de ração, né? Isso precisa ser considerado. Na contrapartida, quando eu tenho juvenis, quando eu adquiro juvenis, que são esses peixes aí de 20 a 60 gramas, eu elimino várias estratégias de manejo da minha piscicultura. Então, primeiro, eu não preciso ter mais nessa fase, né, para peixes dessa fase, tanques telados. Por quê? Porque os juvenis de 20 a 60 gramas, eles já são peixes mais espertos, mais rápidos, que conseguem fugir dos predadores. Então, eu não preciso mais ter berçários telados ali nessa fase de produção ali de juvenis.
Outra questão, quando eu adquiro juvenis, comparado com uma aquisição de alevinos, eu posso ganhar de 30 até 90 dias de ciclo de produção. Ou seja, eu posso reduzir o meu ciclo de produção de 30 até 60 dias, de acordo com o tamanho do juvenil que você adquirir. Então, se você mora numa região que tem baixas temperaturas, inverno muito rigoroso, em uma época, né, em um período longo do ano, e a sua época de altas temperaturas é um período curto, talvez seja interessante para você adquirir juvenis, para que você não tenha o risco, né, não corra o risco de ter esses peixes sendo produzidos ali ou precisando ser engordados na fase de baixíssimas temperaturas. Ou seja, você consegue produzir no momento de altas temperaturas e minimiza o efeito ali desses peixes estarem dentro do tanque no inverno, que é uma época mais crítica do ponto de vista do desenvolvimento do peixe. Uma coisa é você chegar com o peixe pronto no início do inverno e ir abatendo esse peixe ao longo do inverno. Agora, outra coisa completamente diferente é você achar que vai conseguir fazer com que o peixe desenvolva no inverno. Isso não vai acontecer. Para algumas espécies de peixes, a gente tem estagnação total do crescimento do peixe no inverno, e algumas espécies a gente até consegue ter ali um aumento, mas tão pequeno que muitas vezes inviabiliza você ter o desenvolvimento desse peixe no período de inverno. Então, se você tem altas temperaturas num período muito curto do ano aí na região onde você mora, vale muito a pena você ter contato de fornecedores de juvenis, para que você consiga fazer o teu peixe chegar até o mínimo peso de abate ali, dentro da tua época de altas temperaturas, e a partir, ok, aí quando o inverno chega, você vai abatendo esse peixe, mas aí ele já atingiu o peso mínimo de abate que você pode fazer a comercialização. Então, são condições completamente diferentes entre você ter o peixe ao longo do inverno para abater. Outra condição é você ter o peixe no inverno para crescer. Isso é muito difícil de acontecer e, na maioria das vezes, traz impactos financeiros negativos para a piscicultura. Então, quando você pensa, né, de comprar o alevino, eu quero comprar o menor alevino que você tiver, justamente pensando somente no preço de aquisição desse peixe, talvez você esteja fazendo análise de maneira errada, né? Do ponto de vista de lucratividade da tua piscicultura, e eu vou te mostrar alguns dados no finalzinho dessa live que viabilizam o investimento ou, no mínimo, a busca por outros fornecedores, não só de alevinos, mas de juvenis também. E é muito comum, né, a gente perceber os piscicultores confundindo o lucro da piscicultura com o preço de aquisição da ração, o preço de aquisição do alevino. Grava isso na sua cabeça. Grava isso na sua cabeça. O principal fator que está relacionado com a lucratividade da piscicultura é a conversão alimentar. É a conversão alimentar que o peixe tem em relação ao alimento que ele está consumindo. É isso que vai fazer com que a sua lucratividade seja cada vez maior. Então, mesmo que em alguns momentos você esteja pagando um pouco mais caro no preço do peixe, no preço do peixe que você está adquirindo ali, o alevino, o juvenil, se você está pagando um pouco mais caro no preço da ração, mas você está tendo um ciclo de produção mais curto e uma conversão alimentar muito boa, né, muito baixa ali, isso vai trazer uma lucratividade muito boa para a sua piscicultura quando a gente compara
com rações super baratas que não entregam conversão alimentar, ou com peixes muito pequenos que são muito baratos, mas que fazem com que o teu ciclo de produção seja muito grande e muitas vezes, inclusive, fazendo com que o seu ciclo de produção adentre no inverno se você fizer o planejamento errado. Então, essas questões são muito mais importantes na busca pelo lucro da sua piscicultura do que propriamente o dinheiro que você vai despender ali, investir na aquisição dos alevinos, na aquisição da ração que você vai utilizar, tá? Então, e aí sabendo, né, dessas questões aí que eu te falei, por que é muito mais oportuno você investir no juvenil do que num alevino, né? Então, algumas das questões aí que a gente pode elencar. Então, conta junto comigo aí algumas das questões. A primeira delas é que você tem uma redução do teu ciclo de produção. Então, se você teria um peixe de 2, 3 centímetros, um ciclo de produção de 7, de 8 meses, quando você adquire um alevino de 50, 60 gramas, você vai ter um ciclo de produção aí de 5 meses, né? É muito mais curto esse seu ciclo de produção, tá? Se você, a outra questão, né, de ter do benefício de você adquirir juvenis ao invés de alevinos, você pode ter um maior faturamento por ano. Então você consegue fazer mais ciclos de produção por ano. Então, para as regiões onde a gente, é claro que para isso você precisa ter temperatura condizente aí com o desenvolvimento do peixe, mas para as regiões que têm altas temperaturas ou média de temperatura boa aí ao longo de todo o ano, você consegue, diminuindo o teu ciclo de produção, fazer mais ciclos de produção por ano, né? Que é o que o pessoal da agricultura já faz, né? Então, na agricultura, antigamente, quem produzia milho, produzia somente o milho uma vez no ano e pronto, deu. Por quê? Porque a gente tinha um desenvolvimento do milho muito longo. Aí depois desenvolveu-se tecnologia para fazer milho e soja. Então, conseguia-se plantar o milho numa época do ano, a soja em outra época do ano, e já tinha possibilidade de fazer 2 safras no ano. Hoje, a gente já tem tecnologia e precocidade nas sementes que são plantadas para conseguir fazer, às vezes, até 3 safras por ano, dependendo, claro, do solo, da tecnologia empregada, da região onde essa lavoura está sendo produzida, mas a mesma coisa acontece na piscicultura. Se você aumenta o teu ciclo de produção, isso inviabiliza que você tenha vários ciclos de produção por ano. Se você faz ciclos mais curtos, você consegue ter o retorno desse dinheiro, né? Então, produzir, vender muito mais rapidamente, né? Com ciclos mais curtos, e isso acaba sendo muito viável para pisciculturas. Outra questão, né? Quando você adquire juvenis ao invés de alevinos, você minimiza muito mortalidade de peixes nessa fase inicial. Por quê? Porque são peixes acima de 20 gramas que já são mais resistentes, que já receberam aquela ração top, aquela ração premium, que a gente chama, né? De altíssima digestibilidade, uma ração topíssima mesmo. Então, os peixes juvenis, eles já são muito mais resistentes, né? Não só ao ataque de predadores, mas também a micro-organismos patogênicos do próprio ambiente que possa vir a acontecer. Então, você tem menos perda por mortalidade quando você tem juvenis ao invés de alevinos. Além disso, principalmente, essa é uma questão principalmente para pequenos piscicultores. Quando você adquire juvenis ao invés de alevinos, você elimina da sua piscicultura a necessidade de buscar aquelas rações microextrusadas. Eu até tenho aqui uma foto, uma ração aqui para mostrar para vocês. Elimina de você precisar buscar essas rações microextrusadas, né? Então, são rações, vou mostrar aqui para a galera do YouTube, galera do Insta também, rações de 0,8 milímetros, rações de 1,5 milímetros, né? Isso elimina
da sua cadeia produtiva ali. Você não precisa buscar essas rações específicas, que são, sim, rações mais caras, são rações que você vai utilizar em pequenas quantidades, ok, mas que muitas vezes, dependendo da região onde você mora, dependendo de quem é o teu fornecedor, você vai ter dificuldade em encontrar essas rações, que são as rações específicas para a fase de alevinos. Então, se você não tem a oferta de ração específica para alevinos na tua região, justifica ainda mais você comprar juvenis ao invés de alevinos, tá? Então, além disso, né, para as regiões que têm inverno rigoroso, você conseguir aí terminar ou chegar o peixe na fase de abate antes do inverno chegar e não precisar ficar com esse peixe sendo criado durante o inverno, que ele vai ter péssima conversão alimentar, vai jogar sua lucratividade lá para o chão mesmo. Então, a gente precisa buscar estratégias que façam com que você tenha o maior faturamento por ano, o maior número de ciclos de produção por ano. E ter aquisição de juvenis ao invés de alevinos é uma das estratégias que vai te ajudar a ter esse retorno. Então, eu vou mostrar aqui para vocês hoje, vou falar aqui alguns dados que a gente tem, dados reais, tá, gente? Deixa eu só mudar um pouquinho a posição aqui no meu celular. Eu falo dados reais porque são dados que a gente avalia de verdade, tá? De pisciculturas que existem mesmo, de clientes nossos aqui da minha empresa, de alunos nossos, tá? Então, ó, eu vou falar para vocês o seguinte aqui, ó. Olha as informações que a gente tem. A gente fez a comparação do índice de lucratividade de uma piscicultura que adquiriu alevinos, então eram alevinos ali de 5 gramas, tá? De peso inicial, 5 gramas de peso inicial, que é um peixinho ali de 6 centímetros, no máximo 7 centímetros de tamanho, é um peixinho desse peso corporal, tá? 5 gramas de peso corporal inicial. Então, adquiriu esse peixinho ali de 5 gramas e foi produzindo esse peixe. Essa aqui é uma planilha onde a gente fez análise da produção de peixes nativos, tá? Então, não é de tilápias esse formato aqui, esses dados aqui que eu vou falar para vocês. Então, a gente teve lá uma piscicultura que adquiriu alevinos de 5 gramas de peso corporal, teve um ciclo de produção de 13 meses para que o peixe chegasse até o peso de abate e foi uma piscicultura que, naquele momento, não teve uma lucratividade, tá? Então, ele empatou, zerou ali, né? Então, tirou o salário, pagou todos os custos, mas não teve sobra de dinheiro. Ok. Na contrapartida, nós fizemos a análise de uma piscicultura com as mesmas condições, com a mesma espécie de peixe, com a mesma densidade, com tudo igual, tá? Tudo igual, só mudava o peso inicial desse peixe que foi adquirido. Então, continuou sendo um alevino, mas era um alevino de 15 gramas. Então, já era um peixe maior, né? Um peixe ali de 12 centímetros, 15 centímetros aproximadamente, que é um peixe de 15 gramas, mais ou menos. Essa piscicultura teve um mês a menos, ou seja, 30 dias a menos de ciclo de produção, tá? Então, a piscicultura que adquiriu um peixe de 5 gramas teve um ciclo de produção de 13 meses, essa piscicultura que adquiriu um alevino de 15 gramas teve um ciclo de produção de 12 meses, 30 dias a menos, com o valor, o dobro do preço do alevino. Então, o alevino de 5 gramas, ele custava R$300 o milheiro, e o alevino de 15 gramas custava R$600 o milheiro. Mesmo assim, essa piscicultura teve um índice de lucratividade de 11% a mais do que a piscicultura anterior, que adquiriu esses alevinos aí de 5 gramas, que eu dei o exemplo, tá? Agora, olha essa informação aqui, ó. Eu tenho uma terceira piscicultura que adquiriu um peixe de 40 gramas, que já é um juvenil, tá? 40 gramas.
Essa piscicultura que adquiriu um juvenil de 40 gramas, que pagou R$700 pelo milheiro desse peixe de 40 gramas, teve uma lucratividade de 22%. Ou seja, 11% superior à piscicultura que já tinha comprado um alevino ali maior, né, um alevino de 15 gramas, e 22% maior a margem de lucro da piscicultura que comprou um alevino de 5 gramas. Agora vem o resultado mais surpreendente de todos, do meu ponto de vista, né? A piscicultura que comprou um juvenil de 60 gramas, o peso desse juvenil, que já está saindo, inclusive, né, da fase de juvenil e passando para ser fase de crescimento, pagou R$800 pelo preço do peixe e teve uma margem de lucro de 33%. Ou seja, pagando quase 3 vezes mais pelo preço do peixe, comparado com o peixe de 5 gramas, quase 3 vezes mais, né? Então, de R$300 o milheiro, comprou peixes de 60 gramas por R$800 o milheiro e tinha uma margem de lucro de 0 para 33% de margem de lucro. Então, isso mostra que não é só o preço do peixe que está em jogo quando a gente olha na aquisição do peixe que você vai utilizar para fazer a engorda dos seus peixes aí na tua piscicultura. É mortalidade, é ração que você vai comprar, é o ciclo de produção, né? O tempo de ciclo de produção, a conversão alimentar, e tudo isso vai fazer com que você tenha uma lucratividade maior quando você adquire juvenis ao invés de alevinos. É claro que essa é uma condição que só é válida quando você tem ali até um ponto de equilíbrio do preço do juvenil em relação ao preço do alevino. E a gente tem aqui um ponto de equilíbrio que é: você pode pagar até 3 vezes mais pelo preço do alevino. Então, vamos dizer que hoje você compre um alevino de 5 gramas, tá? Se hoje você está comprando um alevino de 5 gramas, vale a pena você pagar 3 vezes mais do que o valor do peixe de 5 gramas por um peixe maior, que isso vai ainda assim trazer maior margem de lucro para a sua piscicultura. Então, isso é uma questão que você só tem condições de avaliar, primeiro, quando você entende todas as questões de produção, quando você consegue fazer o planejamento da tua piscicultura e, é claro, quando você tem um fornecedor de juvenis e de alevinos aí na sua região para poder comparar os dois preços. Porque se você mora numa região onde você nem tem fornecedor de juvenil, onde o único fornecedor de alevino é um fornecedor de alevino muito pequeno, né? E ele coloca o preço que ele quiser, aí você precisa buscar outros contatos, buscar estratégias, se reunir com outros piscicultores, inclusive, mesmo que seja para você buscar peixes de lugares mais distantes aí do que o lugar que você mora. Inclusive, fica um ponto a ser considerado aqui, né? Se você está sempre querendo comprar um alevino de um fornecedor de alevino que está muito perto da sua região, só porque está muito pertinho, né? Mas ele tem sempre um peixe muito pequeno, um alevino muito pequeno, ainda assim vale a pena você pagar pelo frete, né? E pegar um peixe maior, dependendo do preço que esse alevino maior ou do que esse juvenil de uma região mais longe aí da sua cidade, porque isso vai trazer retorno financeiro para você. A gente tem condições de fazer análise de viabilidade de preços de alevinos e de juvenis diferentes, até onde é viável financeiramente. Você só precisa, primeira coisa, né? Quebrar esse mito, tirar da sua cabeça que você precisa comprar o alevino mais barato possível. E olha que eu nem estou falando aqui de qualidade de alevino. Eu estou falando de tamanho de alevino, já pensando que, independente se ele é um peixe, um alevino pequeno ou grande, ele já é um alevino de alta qualidade. Imagine quando a gente entra
no mérito de qualidade de alevino, tá? Então, como eu gosto sempre de terminar as nossas lives aqui, os nossos temas, com um pequeno passo que você pode colocar em prática hoje mesmo, eu vou te dizer o seguinte: pesquise outros fornecedores de alevinos e de juvenis que tenha na sua região e às vezes até um pouquinho mais distante do lugar em que você mora. Pesquise esses preços, compare os preços entre um e outro, e se você vê que existe um fornecedor que consegue te entregar um peixe maior, avalie a possibilidade de juntar com outros piscicultores para conseguir trazer peixe maior, para conseguir um poder de barganha melhor aí na aquisição de alevinos maiores ou de juvenis, né? Se você tiver essa opção aí próximo, porque é muito viável se a gente tiver ali preços que sejam viáveis financeiramente, como eu mostrei para vocês hoje. Tá joia? Para quem está no YouTube, gente, eu não sei se vocês viram, eu deixei uma enquete, tá? Eu deixei uma enquete aqui em cima. Se vocês puderem responder para mim, é uma enquete simples, é só você me dizer se sim ou não. Se você já produz peixe, se você não produz ainda, e se você não produz, se você pensa em começar a sua produção de peixes, isso vai ajudar a trazer aqui cada vez mais conteúdos que sejam de interesse para você que é piscicultor ou que deseja começar a sua piscicultura. Estou vendo que tem muita gente do Brasil todo aqui. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? O Carlos falou aqui, Carlos, meu aluno, né, Carlos? As rações iniciais são caras, realmente, né? Quando a gente para com as rações de engorda, elas são rações mais caras, mas o consumo é tão baixo. Gente, eu quero trazer uma informação aqui para vocês. Você sabia que as rações da fase inicial, elas correspondem a 3% do custo de produção com alimentação, 3%. Então, vale sim muito a pena você investir. Eu falo investir nas rações de altíssima qualidade na fase inicial, porque isso impacta no desenvolvimento dos seus peixes ao longo de todo o ciclo de produção. Tá bom? Até segunda. Tchau, tchau.